Então, pessoal, decorridos mais alguns dias das eleições municipais, a gente tem uns números mais interessantes, mais bem compilados, umas análises bem bacanas para a gente fazer aqui, e uma delas diz respeito à comparação entre os resultados das eleições presidenciais de 2022 e das eleições municipais agora, no sentido de avaliar quem ganhou as eleições neste ano, qual o partido que levou cada município e qual candidato foi mais votado lá em 2022, a depender do partido da análise política, do espectro político, né? E olha só, das 3.123 cidades em que o Lula foi vencedor, saiu vencedor em 2022, só 217 elegeram o PT, né? Olha que coisa impressionante, e muitas dessas aqui, por sinal, elegeram prefeitos do PL, do partido do Bolsonaro agora. Bem interessante essa avaliação aqui, porque nos mostra, primeiro, que o PT não é nada em matéria local, nos mostra que a população brasileira é de direita, ela é conservadora, ela tem apreço pela pauta, a chamada pauta dos costumes, e também nos mostra que, de fato, o Lula, enquanto um agente político, já está bastante enfraquecido, e isso, obviamente, é muito bom para todos nós. Vamos conversar sobre isso, analisar estas informações, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, sim, o PT aumentou a quantidade de prefeituras em relação a 2022, quando foi a última eleição, 2020, perdão, a última municipal, né? Então, aumentou aqui de 200 e tá variando aqui um pouco, 248, eu já tinha visto esse número diferente, o pessoal tá consolidando os dados aqui, né? Mas é um resultado melhor, sim, só que mais concentrado no Nordeste e menos relevante. Poucas cidades de grande importância estão sendo disputadas pelo PT e provavelmente ele vai ficar de fora de todas. Não tem nenhuma capital brasileira que esteja tranquilamente na mão do PT. Ah, São Paulo. São Paulo é PSOL, não é PT, e não tá fácil também para o Guilherme Boulos, muito pelo contrário. Então, olha só, fazendo a comparação aqui neste gráfico, nessa informação aqui, você tem as cidades lulistas, entre aspas, ou seja, os municípios que votaram majoritariamente no Lula nas eleições de 2022, aqui é segundo turno, porque são os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, quem votou mais para quem decidiu a eleição de forma geral. Então, nesses municípios, olha só, o PT só conseguiu 217 municípios, 7% apenas desse total, um resultado pouco expressivo que está muito abaixo de vários partidos do centrão aqui, ó. PSD, é claro que foi grande no Brasil todo, MDB sempre tem muitas capitais, já teve mais cidades, perdão, já teve mais no passado, mais de 1.000, não conseguiu esse número, mas ainda segue muito grande, né? Então, mais de esquerda mesmo aqui é o PSB, pois é o partido do vice do Lula, conseguiu mais prefeituras do que o próprio partido do Lula. Impressionante isso aqui. E não muito abaixo, né, nesse ranking, não muito abaixo do PT, estão PSDB, perdão, e PL do Bolsonaro. Sim, 4,3% das cidades que deram vitória para o Lula lá em 2022 elegeram prefeitos bolsonaristas neste ano. Olha que doideira, né? Claro que o brasileiro é um caso à parte, né? Precisa ser visto, ser estudado realmente pela NASA, mas é curioso ver como o PT não tem mais relevância nenhuma no cenário local, no cenário municipal brasileiro, né? Na realidade dos municípios brasileiros, quando eu já trouxe gráficos mostrando aqui, o PT já chegou a ter uma quantidade, mais do que o dobro do que isso aqui, de prefeituras, muito mais, por sinal, mais do que ele conseguiu este ano aqui. Realmente, o PT caiu consideravelmente, e a esquerda como um todo também, porque você pode ver que nesse gráfico, partidos aqui como o PV,
Qual outro aqui que a gente pode colocar de PCdoB, né, tá aqui, não conseguiram grandes coisas em matéria de representatividade. E olha aqui, né, o Partido Novo, 4 prefeitos do Partido Novo foram eleitos em cidades que elegeram o Lula. Doideiras do Brasil, é claro. Agora, comparando com a realidade do Bolsonaro, aí a coisa é muito mais diferente. Olha só, PSD e MDB continuam, sim, em primeiro lugar aqui, os partidos que mais levaram municípios nestas eleições, só que já em terceiro lugar figura o PL, pois é o partido do Bolsonaro, que é um partido recente na história política. Ele era o PR antigamente, beleza, era um partido nanico, que foi criado do zero praticamente pelo Bolsonaro, a partir então do momento aí em que ele começa a ter mais relevância e visibilidade, se torna o partido que a direita mais pensa. Quando você fala direita no Brasil, pensa-se em PL. Então, olha só, né? Só aqui, a título de comparação, só nas cidades bolsonaristas, vamos colocar assim, o PL conseguiu mais prefeituras do que em todo o Brasil, considerando todos os resultados em 2020. O crescimento foi substancial do PL, conforme os números aqui nos mostram, inclusive, né? Então, quase 16% das cidades em que o Bolsonaro saiu vencedor em 2022 elegeram prefeitos bolsonaristas, prefeitos do partido do Bolsonaro. Compara isso aqui com o número do PT, 7% apenas, né? Uma coisa assim, um fiasco sem tamanho para a capacidade do PT, de fato, de ser uma força política relevante. O PL é mais do que 2 vezes maior nesse sentido do que o PT. E é algo interessante também que mostra que nesses municípios há sim uma mentalidade política estabelecida, uma mentalidade de partido, de ideologia, de espectro político, coisa que não existe nos municípios que elegeram o Lula. É o que eu falo aqui, tratar 2022 como uma vitória da esquerda enquanto agente político é forçar a barra. Sim, a esquerda venceu, a esquerda está no poder, está mamando nas tetas do Estado, beleza, isso é verdade, mas enquanto força política, não. O Lula ganhou as eleições, não foi o PT, a esquerda, a coligação, a frente ampla, não. O Lula foi tirado das masmorras para vencer essa eleição porque era o único que conseguiria ter algum tipo de relevância na esquerda. A esquerda não tem ninguém, tiveram que tirar o monstro da jaula para que a coisa acontecesse de fato. Aí, nem para não dizer que esses problemas não acontecem também aqui do lado das prefeituras bolsonaristas, afinal de contas, isto é Brasil, o PT, olha aí, teve 1,3% das cidades bolsonaristas com prefeitos também, né? Acontece nas melhores famílias, mas você pode ver aqui que não tem aquelas outras insanidades, né? PV, PCdoB, essas coisas realmente não rolaram por aqui. Partido Novo teve uma quantidade grande aqui de prefeitos, embora o percentual não seja muito expressivo, mas teve prefeitos aqui com certeza, um número bem interessante no final das contas, para espalhar até mais a imagem do Partido Novo pelo Brasil, o que é muito bom. Agora, é claro que em ambos os cenários, né, nós estamos falando do Centrão sendo o mais aqui beneficiado nessa história, o que tem o melhor desempenho no Brasil como um todo. Então aqui, analisando os partidos, a gente tem a configuração desse cenário aqui, inclusive republicanos. O que está marcado aqui? O PP, né? Olha só, o PP é da base do Lula, né? Da base aliada do Lula, mas ele tem mais representatividade, mais uma, digamos, uma participação maior em municípios bolsonaristas. Agora, o Republicanos, que por sua vez é de direita, ou seja, um partido mais conservador, de oposição atualmente, ganhou mais, venceu mais em municípios lulistas, né? Bastante curioso isso aqui, mas você pode ver realmente que há algo diferente nessa história, há alguma situação ideológica se tornando muito clara. E para mim, isso aqui deixa de forma bastante evidente que a direita consegue ter uma ideologia mais forte. A pauta de direita é comprada pelos eleitores até no âmbito municipal. Sim, foi pauta de várias campanhas municipais isso aí. Questão de combate à criminalidade, que acredite ou não, é uma pauta de direita, pois é.
Ah, você sabia que o Guilherme Boulos venceria as eleições em São Paulo no primeiro turno se contassem apenas os votos dos detentos? Pois é, ele teve 50,1% dos votos dos detentos no primeiro turno das eleições de São Paulo, né? Para você ver o tipo de mentalidade, né? Mas enfim, as campanhas municipais tiveram isso, questões de justamente pontos mais conservadores, combate à criminalidade, alguns casos até liberação de armas de fogo, combate à ideologia de gênero, isso estava presente sim e contou votos, pesou bastante em muitas regiões do Brasil. Pensa em Santa Catarina, o quanto isso aí teve um peso grande. O PL, a sigla PL, o que o PL representa de fato, coisa que o PT já não consegue fazer, né? O PT só elege e o pífio resultado do partido em grandes municípios e em capitais deixa isso bastante claro. O PT só elege prefeitos onde o partido não é importante, não faz diferença alguma. Porque onde o pessoal consegue compreender ideologia, consegue entender o que o PT defende, o que o PSOL defende, o que a esquerda defende, e o que o PL, o Novo e outros partidos de direita defendem, onde a população já tem essa capacidade, é isso aqui que nós vemos. O PT não é eleito porque este número 13 e esta sigla PT espantam votos. Ninguém quer comprar esta ideologia. Enquanto força política, enquanto força ideológica local, o PT simplesmente não existe mais. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.